Oi, eu sou a Gislene e hoje a gente vai iniciar o 5º episódio do podcast Algo em Comum. Hoje a gente vai entrevistar a dona do Carmo, que é a mãe de um autista de 38 anos, o Jefferson, não verbal, nível 3 de suporte. A gente vai dar início aqui hoje a um assunto muito delicado, como todos os assuntos já tocados aqui no podcast. A gente vai falar sobre aceitação, inclusão, dificuldades, diagnósticos e a dona do Carmo com uma história muito bonita. Então aproveitem, curte, comenta, compartilha, que essa história aqui dá um filme, né, dona do Carmo? A sua história dá um filme. O pouco que eu já lhe conheço, desde a primeira vez que eu lhe conheci, e a sua história de muita luta, muita dificuldade, muita luta por aceitação, né, e pelos direitos do seu filho, me impressionaram, tanto a sua força e o amor que a senhora tem pelo Jefferson. Então, com certeza. Eu quero conhecer essa história. Quem é a dona do Carmo e o Jefferson? Conte aí pra gente. Olha, eu sou uma piauiense, sim, que moro aqui há 28 anos, mãe solo. O Jefferson nasceu em Teresina, né? Mãe solo. Foi desejado pelo pai. Quando o Jefferson nasceu, ficou 90 dias na maternidade. Sim. Com problemas sérios, né, que os médicos não conseguiam descobrir. E o pai se recusou porque disse que o menino tinha sido trocado. Não aceitou o filho. Não aceitou o filho, tinha sido trocado, né? E o Jefferson, aí eu tirei ele do hospital, roubei do hospital porque eles queriam cometer eutanásia. Mas só uma pausa aqui. Ele queria cometer eutanásia por quê? Porque o Jefferson... que os médicos diziam o quê? Qual é a justificativa? Um médico me chamou, né, o doutor Almi, que é espírita, né, me chamou porque o Jefferson nasceu saindo sangue pelos poros, todo amarelo e com um tumor no baço, que eles fizeram o exame, tudo quanto foi lugar em Teresina e não descobria. Então, eles disseram que era o segundo caso que nascia crianças com aquela doença, o outro tinha falecido. Então, por eu ser mãe solteira, naquele tempo no SUS, né, não tinha apoio, não tinha suporte de nenhum pai, de nenhuma pessoa, então eles acharam melhor cometer eutanásia. E o doutor Almi me chamou e disse que para mim tirar o Jefferson. Foi da onde eu levei uma roupinha, vesti ele de mulher e saí pelos fundos da maternidade Evangelina Rosa. Literalmente a senhora tirou ele da maternidade. Da maternidade, porque eu tirei ele num sábado, às 6 horas da tarde, que eu ia visitar ele, e eles tiravam o leite do meu peito e botavam para ele tomar na incubadora. E eu peguei ele, que eles me deixavam eu dar a mama, e eu roubei ele. Porque na segunda estava tudo programado para eles cometerem eutanásia. Mesmo sem a sua autorização? Mesmo sem a minha autorização, porque naquele tempo existia o INSS e o Fundo Rural. Eu era pobre e eu estava na ala do mais pobre. Entendi. Entendeu? Então, como o médico disse, que era mais um que eles iam fazer aquilo, que eu não tinha apoio da família, e que eu era uma pobre. A sua família, que a senhora fala, seus pais, meus né? Pais. Seus pais, eles quando souberam que a senhora tinha tido um filho, mãe solteira... A minha mãe não aceitou. São separados, né? Eu fiquei na casa de uma irmã por um bom tempo, depois eu fui para a casa de amigas, né? Sim. Quando o Jefferson nasceu, eu fui morar com uma amiga, porque minha irmã não me queria na casa dela, né? O esposo dela não queria. E quando eu tirei ele do hospital, eu ainda fiquei quase um ano na casa dela, depois eu fui para a casa de um e de outro, várias famílias com o Jefferson, só que eu tinha que fazer terapia com ele, saía de manhã cedo, e as donas da casa não aceitavam eu com ele, né? Entendi. Foi daí que eu procurei o pai novamente, ele disse que ele não ia registrar, inclusive não ia assumir. Os avós do meu filho, parte de pai, são políticos numa cidade de Inhumas, no Piauí. Sim. Não ia assumir. Foi aonde eles me fizeram uma proposta, eu entregar o Jefferson, porque o Jefferson precisava de tratamento. Os médicos já diziam e a gente percebia, o Jefferson era muito gordo, mole, não engatinhava. E eu me vi obrigada a entregar, né? Fiquei 5 anos sem ver meu filho, né? Isso ainda lá no Piauí? Lá no Piauí. E depois, aí eles me ajudaram, foi para o Sara de Brasília fazer o exame, né, do autismo, né? Lá veio com diagnóstico provável autismo, né? Não havia fechado, ele tinha quantos anos? Ele já tinha 6 anos. Certo. Foi quando aí eles me entregaram ele,
para mim fazer as terapias com ele, mas nenhuma casa dos parentes não me aceitava com ele. Aí os avós ficaram novamente com ele. Foi quando eu conheci uma pessoa e fui buscar o Jefferson, né? Um segundo relacionamento, fui buscar o Jefferson e ele começou os tratamentos lá em Teresina. Só que ele veio aqui para São Luís, transferido. Depois a gente chegamos aqui. Foi aqui, aí foi assim que começou a sua trajetória aqui. A senhora veio começou com ele minha trajetória para cá. Aí ele me trouxe e trouxe a amante, né? Ai, gente, eu tô rindo pelo jeito que a senhora tá falando. Pois é, e ele me botou numa kitnet por trás do Nina Rodrigues, sem eu conhecer ninguém, eu indo com meu filho papai. E lá a médica da PAI disse em 96, em agosto de 96, que eu vim de Teresina. Ela disse que o Jeff não era autista porque não parecia autista. Aí eu fui ver outros meninos adultos com aparência, comportamento, né? Já que eu achava que tinha a ver com o Jefferson. Aí foi quando eu vim ter noção do que era ser autista, quando passou a novela Mulheres de Areia, com o da Lua. O Tonho da Lua. Tonho da Lua, foi que eu vim ter noção do que era autista. A senhora viu os traços do Jefferson no personagem. No personagem. E o Pedro Bial fez uma entrevista com um autista nos Estados Unidos, como era tratado lá. Coisa de primeiro mundo. E aqui no Brasil, muitos iam para o manicômio. Os pais pobres, né? Sim. E aí foi que eu vim ter conhecimento um pouco. E daí começou a minha trajetória, fazendo terapias de manhã e à tarde com o Jefferson. Então, foi aqui em São Luís que a senhora descobriu, teve consciência, vamos dizer assim, que fechou o diagnóstico do autismo do Jefferson. Ele tinha quantos anos já? Ele já tinha seus 13 anos, 13 para 14 anos. Fechou eu indo buscar, olhando, vendo a novela e buscando, fazendo pergunta a um médico e outro. O Jeff passou por vários médicos e eu mesmo via que ele não era como as outras crianças, né? A senhora estava vendo que tinha alguma coisa, algo mas diferente, não sabia o que era. Não sabia o que era, né? E na PAI ele fez terapias, quando chegou aos 14 anos, na época, com 14 anos encerrava as terapias, e ele ficou na natação, e daí eu botei da Helena Tipoff, Pestalozzi, eu ia buscar, batia em porta, e depois botei numa escola perto da minha casa, de reforço. Lá ele foi agredido pela a professora, ele chegou em casa, me disse, que ele é muito limpo, né? E ele chegou em casa, me disse, com gesto, né? Que ela tinha batido nele, né? E daí eu... É aquilo que a gente fala, né? Eles não verbalizam, mas eles se comunicam de outra forma. Como o João Guilherme. João Guilherme, ele não fala, mas ele também é autista, né? Ele é Down e autista não verbal, nível 3 também de suporte. E eles se dão sempre o seu jeitinho de se comunicar. Com certeza. Mostrando, né? Levando a gente... e ele disse na época que tinha sido agredido. Disse que tinha sido agredido. Como foi que a senhora reagiu? Eu fui conversar com ela. Ela disse que era mentira, e porque o Jefferson, muito limpo, ele derramaram chocolate no pé dele, e ele abriu o filtro e foi lavar o pé. E ela não gostou porque ele sujou o chão lá, derramou água. Aí eu tirei ele da escola e passei a educar em casa, conversar, dar amor, dar carinho. E saí com o meu filho. E tá aí o Jefferson hoje com 38 anos, né? Autista severo, não verbal, mas o que eu faço na minha rua? Quando chega o aniversário dele, eu convido todas as crianças. Na época, crianças, hoje já são adultos. Aí eu convido no dia. Olha, vamos comer um bolo com o Jeff, vamos cantar o parabéns. E eles vão. Aí eles vão. E sabe o que eu faço? Eu vou falar sobre o autismo. Aí antes eles me perguntavam, hoje já são adultos. Tia, por que o Jefferson não fala? Eu digo, porque Deus quer que o Jefferson fale com o olhar, mas ele fala com vocês. Aí ele, por que ele fica balançando assim? Eu digo, ele está dançando. Mas dançando, tia, eu não escuto música. Eu digo, mas os anjos estão tocando para ele. Então isso se chama inclusão. Eu faço inclusão com o Jefferson diariamente. E hoje a gente mora aqui no centro, ele é aceito. O aniversário dele, a rua mesmo, os amigos dele hoje são casados, já são até pais, tem maior amor, maior respeito pelo Jefferson. E hoje eu sou mãe solo, construí uma casa com meu filho, com todo o sacrifício, voltando à história do pai biológico, porque o pai adotivo me abandonou, né? Graças a Deus, hoje eu sou feliz.
né? E Sim. o pai biológico Passou, né? passou. Sim. E o pai biológico disse para mim que juiz nenhum fazia ele registrar o Jefferson. Mas fez. Fez, a justiça fez. A justiça fez. Fez. Porque fez. é um direito do seu filho. É um direito do meu filho. E hoje eu me sinto uma mulher feliz. Ele não dá amor, mas ele dá o nome e dá o que é de direito do meu filho. Né? Que é o que a senhora consegue. O que é o que eu consigo manter o Jefferson. Porque trabalhar fora, uma mãe de autista, com nível suporte do Jefferson, você passa 3 anos, não tem como trabalhar. O Jefferson já chegou a passar 90 dias à noite acordado. Eu amanheci o dia com ele. Crises e crise que ele tem. Tinha, hoje ele melhorou 99%. Então, me diga como é que está o Jefferson hoje. Qual é o tipo de tratamento, qual é a linha de tratamento que ele está? Ele está adulto, ele é severo, como a senhora falou. Não está mais nas terapias, porque com 14 anos, como a senhora falou, ele encerrava as terapias, aí ele fez natação. E hoje, como é que a senhora consegue preencher o dia? Porque a gente sabe que primeiro, eles são muito atrelados a rotinas, né? Isso é verdade. Aquela rotina de almoçar, jantar, tem o dia a dia deles sempre programado. Como é hoje um autista, a senhora, mãe solo, com o dia a dia, como que a senhora consegue ocupar, lidar com o Jefferson já adulto, e ele é alto. 1,73 m. 1,70 m, a senhora é pequenininha. E como a senhora disse, ele é severo, nível 3 de suporte, não verbal. Certo. Como é que a senhora consegue conciliar esse dia do Jefferson? Ocupar para que ele consiga... como é que eu posso lhe dizer? Ser feliz, né? Porque o que a gente procura dos nossos filhos é isso, é ser né? feliz. É ser feliz. É ser feliz. Amo seres felizes, né? Olha, o Jefferson hoje, ele... Na verdade, aqui em São Luís, se fala muito de terapia, fala muito do autista, mas se fala do autista criança. Não se tem atendimento para o autista adulto da família humilde. Eu sou uma pessoa humilde. O que o Jefferson ganha é para as despesas dele, né? Então o Jefferson hoje ele é acompanhado, um atendimento muito bom que ele tem com a doutora Janaína Pereira, que ela faz terapia chinesa, ela tem uma clínica, né, terapia. Então o Jefferson se lesionava muito. Isso me doía muito. Eu levava ele nos psiquiatras, mudei de médico, só aumentava a medicação, o clozapina. Deixa eu só fazer um parêntese. Quando a gente fala em se lesionar, eu vou deixar aqui explicando para quem está nos assistindo, certo. É que quando eles se irritam ou não se fazem entender, eles se batem, né? Não, ele se feria. Se feria. Ele se esfregava até o sangue sair. Pois eles se machucam. Se machucam. A verdade é essa. Se machuca. O meu filho, por exemplo, ele se bate no rosto. O seu filho se machuca. Se machuca. Na pele, no braço. No corpo todo. E assim tem outros tipos, eles têm de agressões, né? Quando ele está no período de crise. Período de lua cheia, maré alta, ele também é o que mexe com a parte com dele. ele. É impressionante isso, né, dona do Carmo? Certo. E o Jefferson hoje faz terapia chinesa. Melhorou bastante. Está curado das lesões, ele não se lesiona mais, mas é uma terapia intensiva, ela tem um atendimento excelente. Inclusive, ela trabalhou em Fortaleza, na Casa da Esperança, com autista criança. E o Jefferson aqui é o primeiro autista adulto, que ela está um trabalho com ele há 3 anos, o Jeff não se lesiona mais. Tá dando certo, então, tá dando né? certo. E ela tem um trabalho excelente com autistas, né? Então, isso me ajudou muito. E durante o dia, eu vou fazer as coisas, eu boto ele para enxugar uma louça, passar um pano na casa. Dia a dia, né? O dia a dia. A rotina de casa. A rotina de casa, né? E quando eu saio para ir na feira resolver as coisas, né? Aí eu entrego, o Jeff toma conta da casa, que eu vou resolver as coisas. Então, ele só olha para mim, eu digo, eu vou trazer um lanche para você. E ele fica. Porque eu não vou numa feira levando ele, né? Sim. Para fazer compra, porque ele gosta das coisas tudo no espaço dele. Então eu levo ele para passear, mas para fazer compra em feira, supermercado eu não levo, né? Porque ele não gosta de multidões.
Então, o Jefferson Sim, hoje sim. ele faz terapia chinesa. Eu gostaria até que você um dia desse a oportunidade para a doutora Janaína, Vamos ter. A porque gente ela vai ter tem um trabalho muito grande com autistas Sim, na a área gente da vai ter terapia. a gente vai ter os próprios episódios, os próximos, a Certo. gente vai tentar trazer os terapeutas. A gente vai conversar Uhum. sobre as terapias, os tratamentos para as pessoas Certo. com deficiências, autismo, Certo. trissomia 21, dentre outros. A gente Certo. vai E conversar. o Jefferson não aceitava abraço, não aceitava toque. E ela foi toda delicada, começou uma terapia com ele, pelos pés, pelas mãos. Hoje o Jefferson chega na clínica, ele senta, deita na cadeira, ainda fecha a porta na minha cara, ele fica lá na sala com ela. Então, ajudou muito e ajuda muito. Então, o Jefferson, a medicação que ele tomava 3 clozapina por dia, hoje ele toma 1. Só para dormir. Só para dormir, né? Mas quando chega o momento de crise, a lua cheia e maré alta, ele tem, né? E eu já percebo, aí eu já entro com a medicação A medicação da doutora. Jamais do próprio psiquiatra, né? Sim. Porque quando eu dou um comprimido, quando ele tá bem, mas quando eu percebo o olhar dele diferente, aí eu já entro com a 2 comprimidos, né? Entendi. Já é tudo acompanhado pelo psiquiatra, né? Então, o Jefferson hoje é um rapaz feliz. Inclusive, o Jefferson nas crises quebrou muitos dentes. Andei em vários médicos aqui, universidade, faculdade, para fazer implante. Eles todos se recusavam e diziam que não fazia. E me doía muito em ver o Jefferson com os dentes superior quebrado. Eu ia para congressos, falava com médicos profissionais na área da odontologia, ninguém se prontificava a fazer. Quando eu descobri uma equipe de médicos, aqui em São Luís, o doutor Pedro Vale, Ótimo. da Mais Sorriso, o doutor Rafael Vale, Maravilha. eles aceitaram o desafio. No ano passado, no dia 2 de abril, o Jefferson fez o implante no Hospital Guarás, né? Sim. Foi, né, no centro cirúrgico. E hoje o Jefferson está com implante, Que com um maravilha. sorriso muito bonito. Então, o que eu quero dizer é que o autista, basta você buscar o direito deles, né? E hoje o Jefferson é acompanhado por uma equipe excelente de odontologia, né? Que é o doutor Rafael, o doutor Pedro, já fez o implante, tem um sorriso muito bonito. Ótimo. Super vaidoso, faz a barba com cera. A senhora me disse, a senhora que faz, né? É, eu que faço. Então, o Jefferson, a gente ser mãe solo, antes eu tinha muito medo. Como eu ia cuidar do Jefferson aqui, sendo mãe solo? Hoje eu lhe digo, eu sou feliz com meu filho. E quanto ao pai dele, ele manda advogado na nossa casa para saber se o Jefferson ainda está vivo. Nossa. E eu recebo, quando eles escutam a história, eles saem e dizem, Jefferson, eu vou ser teu advogado. Olha aí. O preconceito, a família dele não aceita o Jefferson. E hoje eu tenho um trauma, meu filho sofreu um grande preconceito. E a senhora também. Em 2013, na casa de uma irmã minha, meu filho foi retirado à força da mão dele um vidro de perfume. Foi uma forma dele pedir para sair com os primos que iam para o shopping e tomaram um perfume dele. E tiraram ele grosseiramente do banheiro, ele teve uma crise. Eu estou relatando isso porque os autistas, eles falam com gesto, e o gesto foi pedir para sair. E eles entendem. Entende. Tudo que é feito para eles, tanto de amor como agressão, eles entendem. Exatamente. E isso, eu estava no salão arrumando o cabelo, e ele estava na casa da minha irmã, quando tiraram o perfume da mão dele. E era uma violência. Uma violência. E ele teve uma crise, quebrou, porque não sei como, o que fizeram para o Jefferson ter aquela crise. Que ele quebrou um espelho muito grande e uma mesa de vidro. Quando eu estava no salão... Ele não se cortou? Não, porque a mesa tinha uma toalha, aquele vidro, como é que se diz, aglomerado, né? Quando eu estava no salão, eu senti uma dor no peito. Quando eu cheguei em casa, o meu filho estava no chão, o meu cunhado por cima dele, segurando ele. E ele altamente agitado. Cheguei, que eu abracei ele, a mamãe te ama, eu estou aqui. E daí, meu filho foi humilhado, meu cunhado me chamou para a sala, me humilhou. E o que mais me doeu, daí que eu estou falando isso aqui, que é para as pessoas, antes de julgar uma mãe pelo comportamento de um filho autista, você pense, se fosse o seu filho. Verdade. Então, meu cunhado deixou todo mundo sair, e me chamou, a minha irmã me chamou e ele me humilhou meu filho e disse que não queria eu na casa dele com meu filho, porque meu filho poderia fazer uma arrastão na casa dele.
E que ele era um empresário bem-sucedido e que ele estava passando constrangimento e vergonha. Ele não estava se sentindo à vontade na casa dele. É o que a senhora acabou de relatar, além de ser uma grande humilhação, agressão verbal e física, é crime. A gente sabe hoje que é crime. Verdade. Talvez naquela época a senhora não tinha essa consciência, talvez nem eles. Mas isso é crime. Mas pela minha irmã eu não levei o caso à frente. Foi daí que eu comuniquei com minha outra irmã. Aí a minha irmã me chamou pra casa dela e eu passei a chorar. Eu chorava dia e noite, eu não conseguia comer. Imagino. A senhora ficou traumatizada. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui consultar o Jefferson, eu era o tempo todo chorando. Aí eu conversei com o médico, aí eu contei. Aí ele disse, você está com uma depressão. Daí eu desenvolvi uma depressão com pensamento de suicídio. Hoje eu luto contra esse pensamento de suicídio. Porque a pessoa que mais eu achava que meu filho estava seguro... Fez isso com a senhora. Fez isso. Ela presenciou tudo o que ele disse com meu filho e não fez nada. E depois ele ainda disseram na frente da minha mãe e minha mãe presenciou e não defendeu. Resumindo, hoje eu tenho um trauma de casaleia. Hoje eu tomo citalopram de 20 miligramas. E hoje eu não consigo mais ir no Piauí, porque eu tenho medo que meu filho vai ter uma crise na casa da minha outra irmã. Pois eu lhe digo para a senhora nem ir. Para a senhora ficar aqui. Verdade. Seu lugar é aqui em São Luís. Com amigas. Aqui eu sei que a senhora fez muitas amizades. Tem boas amizades e você é uma. Pois é. Então a senhora não tem que fazer nada lá. A gente tem que estar onde as pessoas nos aceitam, nos acolhem e possam nos dar o suporte que a gente merece. Então, o que eu quero dizer aqui para a senhora é lhe parabenizar por tudo isso que a senhora passou. Lhe parabenizar pela sua força, pela sua persistência, por nunca ter desistido do Jefferson, do Jeff, como eu chamo ele. Eu acho lindo você chamar. Eu chamo ele de Jeff. Mas tá certo. E é isso, a senhora tá certinha, cuidar da senhora. Em primeiro lugar, a senhora tem que cuidar da senhora. Porque quem cuida tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado, justamente. E essa história, quando a gente conversa... Todos os episódios que a gente vem relatando aqui no Algo em Comum, é sempre de aceitação e inclusão. O seu está sendo um dos primeiros a falar da não aceitação familiar. Do preconceito, da falta de diagnóstico. Verdade. Da humilhação, dos crimes praticados dentro da própria família. Doutora, ela, como tia dele, sabendo que eles vinham para minha casa, era para dizer, não diga nada com o Jefferson. Com certeza. E depois ela me encheu de mensagens e disse, tudo que eu disse era verdade. Agora o que me doeu, porque ela não disse nenhuma palavra, quem disse foi ele, mas ela apoiou. Entendi. Então isso me doeu muito, porque aonde eu pensei que meu filho estava seguro, meu filho correu risco. O que eu quero dizer para a senhora é que tudo isso que a senhora passou, tem sempre os dois lados. O que eu vejo da parte deles foi a ignorância. A ignorância do conhecimento, que acaba gerando o afastamento e acaba gerando essas agressões que a senhora passou. Infelizmente, nós todos estamos sujeitos a isso. Eu já passei por certas coisas, todo mundo já passou, num nível mais leve e em outros mais graves, como foi o seu. Mas o que eu quero lhe dizer é que a senhora não está só. A senhora nunca esteve só, porque a senhora é uma mulher de muita fé. A gente dá pra sentir. Com certeza. Dá pra sentir essa sua força, essa sua energia. Com certeza. Quando a gente lhe encontra. Então, a senhora não está sozinha. Quando eu falo para as pessoas aqui no podcast sobre aceitação e inclusão, e às vezes se cuidar e procurar uma rede de apoio, a gente acha. Às vezes a gente não acha na nossa família, a gente não acha no nosso companheiro, né? Verdade. Como a senhora não achou, mas a gente acha em amigos. E eu tenho muitos amigos, tenho vizinhas maravilhosas, amigos, tem uma rede de apoio aqui, e tenho irmãs maravilhosas que pegam o avião, vem aqui em São Luís ver meu filho. É isso que importa. Tenho irmãs maravilhosas, né? E essa que se omitiu, eu excluí, não faz parte do meu círculo de amizade e nem de família, porque o meu filho é tudo, meu filho é mais importante. E o seu filho tem a senhora, que é o que mais importa, para ele e para a senhora. Então, com certeza. O que eu posso lhe dizer é que tudo passa. Né? Tem uma frase de Chico Xavier que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins, e graças a Deus que passa. Que passa, verdade. Porque senão a gente não estaria aqui hoje, né? Só de eu ver o sorriso dele, para mim é tudo. Pois é. Então, dona do Carmo, eu lhe agradeço demais
a sua presença, a sua bela história. Gente, se desse, a gente Isso é um ficava aqui resumo. horas. Isso aqui é só um resumo. Resumo. Fez uma Eu já operação disse que eu vou espírita. escrever a história dela. Fez uma operação espírita, o Olha aí. Jefferson. Ficou bom. Pois é. E o nome dele é homenagem ao espírito que veio operar ele, o Dr. Jefferson. Olha aí. E eles me Coisa disseram linda. que o Jefferson ia ficar bom daquela doença. E ficou. Mas ficou. Mas só um verdadeiro amor de mãe que ia Poderia. fazer eu passar por todas as aprovações. E tá aí. Na verdade, Vencemos. é isso. O amor de mães passa por todas as provações. Pequenas, mais fortes, Verdade. mas cura tudo. Na Cura. verdade, o amor cura tudo. E o de Verdade. mãe mais ainda. De mãe mais ainda. Eu quero lhe presentear com o meu livro. Oh, muito obrigada. Eu já lhe disse que eu vou escrever a sua história. Vamos escrever, A gente vai porque sentar pra a história escrever. do Jefferson é linda É e muito grande. linda. A história do Jeff, gente, é muito linda. A história dessa mulher aqui também. Não é à toa que eu convidei ela para fazer parte aqui do podcast. Desde a primeira vez que a gente se conheceu. E a minha casa é cheia do símbolo do autista. Olha, O aniversário dele, tudo é bolo do autista, tudo. E sempre eu falo sobre o autismo. É a sua vida, né? A É nossa minha vida, a nossa vida, É né? verdade. Foi um prazer estar aqui. Precisar, só chamar. Chamo sim, pode Pode ter chamar. certeza disso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, é isso. Curte, comenta, compartilha. Essa foi a história da Dona do Carmo. Não é uma história fácil, mas é uma história linda. De é a vitória. história dela. De vitórias. E tem um orgulho. Justamente. A gente Tem tem que ter orgulho da nossa Orgulho. história e dos nossos filhos. Com certeza. E até a próxima. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. E até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.